E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo de número 18, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, e nós faremos a leitura dos versículos 18 até 23, porém nós vamos repetir depois o versículo 18. É só para os irmãos se situarem, né? É uma história bastante conhecida, mas é bom para a gente não ler só o versículo que a gente vai trabalhar aqui como base. Lucas 18, de 18 a 23. Vamos juntos? A palavra de Deus diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Meus irmãos, a busca pelo sentido da vida e pela esperança em algo que vai além dessa existência humana que nós vivemos aqui, dessa existência terrena, ela é uma busca que é empreendida desde a antiguidade, desde a queda do homem. O homem passou a viver nessa busca por um sentido de uma vida que vai além da existência terrestre. E são temas, né? Essa vida após a morte ou a vida além desse mundo são temas que permeiam a humanidade há milênios. Aqui nós temos o relato de um homem que o tradutor coloca como um jovem que era rico, mas ele não era apenas uma pessoa que tinha dinheiro. Há uma outra a abordagem aqui mostra que era um homem que tinha certa posição, era alguém que tinha uma certa influência. Esse homem vai ao encontro de Jesus, ele vai com uma comitiva de pessoas que o acompanhavam, e aí ele se aproxima de Jesus. E em outros evangelhos que traz o mesmo texto, diz que ele se aproxima de Jesus, ele adora Jesus, portanto ele reconhece que Jesus é divino. Mas a abordagem dele é uma abordagem que chama a atenção para o fato de que ele cria que a vida eterna é uma conquista humana. E ele então se dirige a Jesus dizendo assim: bom mestre. Ele reconhece que Jesus é o mestre, e ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Jesus conhece o coração dele, e Jesus então pergunta sobre aquilo que eles, judeus, acreditavam ser a razão pela qual uma pessoa conquistaria a salvação. Ele diz: você conhece os mandamentos? E aí Jesus cita os dois grandes mandamentos. Os mandamentos: não adulterará, não matará, não furtará, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E a resposta dele é surpreendente, que ele fala: tudo isso eu tenho observado ou praticado desde a minha juventude. Ou seja, era alguém que tinha uma vida religiosa impecável. Ainda assim, tendo uma vida religiosa impecável, ainda assim cumprindo rigorosamente todos os mandamentos, ele não tinha a certeza da vida eterna. Porque a religiosidade não nos dá essa garantia. E ele quer saber o que ele ainda pode fazer, o que de si mesmo ele pode fazer para herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus é ainda mais surpreendente, porque o texto diz que Jesus, ouvindo ele afirmar que ele era um zeloso observador da lei, Jesus disse: então está faltando uma coisa para você, você precisa de algo muito mais ainda. E ele diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Jesus não pede para ele: não dê à igreja, ao templo, ao rei. Ele diz: vende tudo que você tem,
dá aos pobres e terás um tesouro, não a salvação, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus queria era o coração dele, não a riqueza dele, mas a atitude e a reação dele também surpreende, porque ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste e se retira, porque ele era riquíssimo. Muito bem, o ponto aqui é que o verso 18 diz que esse homem, de certa posição ou de posição, ele quer saber o que fazer para herdar a vida eterna, mesmo ele sendo alguém que tinha uma conduta religiosa ilibada, segundo suas próprias palavras. E a resposta de Jesus não é a resposta que ele queria. A resposta de Jesus não é a resposta que lhe agrada. Irmãos, diversas culturas de todas as épocas tentam oferecer a certeza sobre a vida na eternidade, que é, na verdade, um dos pilares fundamentais da nossa fé cristã, que nos oferece conforto, que nos oferece esperança quanto à vida após a morte, quanto à vida no futuro. Contudo, meus irmãos, só a Bíblia e só nas Escrituras Sagradas nós encontramos a resposta certa sobre o futuro eterno, sobre a vida na eternidade, que é aquilo que nos traz esperança e aquilo que nos preocupa, e preocupa a maioria dos seres humanos. Então, nossa reflexão nessa noite é exatamente sobre a promessa divina de uma existência sem fim, da vida após a morte. E aí essa promessa ela está permeada em toda a Escritura, mas nós vamos percorrer apenas algumas poucas passagens bíblicas que nos apresentam o plano de Deus para o nosso futuro, o plano de Deus para a vida na eternidade. Essas passagens bíblicas, elas destacam a promessa divina da vida eterna, elas destacam a fonte dessa vida, onde é que ela se encontra, elas destacam, essas passagens destacam a natureza da vida eterna, a dádiva que ela é, o presente que ela é, da parte de Deus para nós. Também elas apresentam a certeza que nós podemos ter da vida eterna quando nós cremos em Jesus, e essas passagens culminam com uma visão gloriosa de uma nova realidade celestial, de uma nova realidade que aponta para um futuro eterno com o Senhor. E essa reflexão nesse texto, primeiro, ela nos ajuda a compreender o plano de Deus para o nosso futuro, para que assim nós possamos compartilhar sobre o plano de salvação de Deus para aquelas pessoas que vivem nesse mundo sem esperança e que, com muitas indagações como essa, pessoas que, a exemplo desse homem, querem sinceramente saber o que é preciso ser feito para herdar a vida eterna, mas não sabem como fazer. Mas, ao mesmo tempo, essa reflexão chama a atenção daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, daqueles que ainda precisam encontrar-se com Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e assim receber dele a garantia da vida na eternidade. O que a Bíblia nos fala sobre a vida no futuro? O que a palavra de Deus nos diz sobre a vida na eternidade? Que esperança a palavra de Deus traz para todos quantos desejam viver uma vida feliz na eternidade, uma vida segura além dessa vida terrena que nós vivemos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos apresenta a promessa divina de vida eterna. A palavra de Deus nos aponta a promessa que o próprio Deus faz. A vida eterna é algo que o próprio Deus nos oferece. Ela é uma promessa divina a todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. É interessante que na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25, ele diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, ele, Deus, a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. João está dizendo, a promessa da vida eterna foi feita diretamente, pessoalmente, pelo próprio Deus. A vida eterna é algo que interessa a Deus nos comunicar. Se eu e você nos preocupamos com essa realidade eterna, Deus se preocupa também. Tanto que Ele sabe do anseio do nosso coração, e Ele faz essa promessa, e o apóstolo João diz isso, e essa promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna. Agora é interessante a gente observar que muitos
O livro de Daniel, essa promessa antiga, essa promessa também se encontra no Antigo Testamento. E no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, nós lemos que muitos dos que dormem no pó da terra, pessoas que morreram, foram sepultadas. E esse termo dormir significa pessoas que de fato estão mortos, enterrados, sepultados. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, séculos antes de Jesus nascer, ele já traz essa profecia que aponta para a vida conquistada por Jesus e oferecida a cada um de nós, dizendo que no final de todas as coisas, muitos que estão dormindo ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. E em João capítulo 11, versículos 25 a 26, o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então Jesus está dizendo o seguinte: a pessoa que crê em mim, ele não morrerá eternamente. Ele promete ressuscitar aqueles que nele creem, porque ele diz: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E diz ainda que aquela pessoa que crer nele, que confiar nele como seu Senhor e Salvador, ainda que morra fisicamente, que a morte é iminente para todos nós, ele diz: não morrerá eternamente. Isso é promessa de vida eterna. Isso é promessa de vida eterna. Então o próprio Deus nos promete a vida na eternidade. Jesus, o Deus Filho, o Deus encarnado, nos promete que Ele é a ressurreição, é a garantia da nossa ressurreição para a vida na eternidade. Mas a Bíblia não apenas aponta para nós a promessa da vida eterna feita pelo próprio Deus. A Bíblia também diz onde nós podemos encontrar essa vida, qual é a fonte da vida eterna. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, o apóstolo diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João está dizendo que a fonte da vida eterna é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nele que eu e você encontramos vida eterna, é nele que a pessoa que se preocupa com a eternidade, que busca uma resposta para a vida na eternidade, vai encontrar resposta. Jesus é a fonte. Deus promete a vida eterna e Ele dá o seu Filho como a resposta, como a fonte para a vida eterna. Ele diz: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna, ela nos é oferecida, nos é dada por Deus, e essa vida está no seu Filho Jesus Cristo. Em João 1, versículo 14, João registra aqui sobre Jesus, sua pessoa e sua obra, e ele diz que nele Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a fonte da vida eterna, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no capítulo 3, versículo 33, 36 de João, o próprio Jesus, num diálogo com Nicodemos, que era um religioso, um dos fariseus, um dos líderes religiosos de Israel, alguém que estava sendo profundamente impactado pelo ministério de Jesus, pela vida de Jesus, pelo testemunho sobre Jesus, ele procura Jesus às escondidas para não se comprometer com seus colegas de religião e de liderança do templo de Jerusalém. E naquele encontro com Jesus, ele é confrontado por Jesus a respeito do significado da vida eterna, a respeito do reino de Deus e como ele poderia entrar no reino de Deus. E Jesus diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, tem a vida eterna. A vida eterna começa hoje. Jesus é a fonte. Para aqueles que creem em Jesus, a vida eterna é uma realidade presente. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja que Jesus é a fonte da vida eterna. É nele que nós encontramos a vida.
e fora dele não há vida, fora dele há condenação. Aquele que rejeita Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Senhor, seu Salvador, ao invés de receber a vida eterna, sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, a Escritura nos coloca diante da promessa de Deus para a vida eterna. O próprio Deus nos oferece. As Escrituras nos mostram que Jesus, o Filho de Deus, enviado por Deus, é a fonte dessa vida. É nele que nós encontramos a vida. Mas a Bíblia vai mais além. A palavra de Deus também nos mostra que a vida eterna não pode ser comprada pelas nossas obras, que a palavra de Deus não pode ser conquistada pelo nosso esforço e que ela não pode ser merecida pelas nossas qualificações. A palavra de Deus nos mostra que a vida eterna é uma dádiva, é um dom, é um presente que Jesus nos concede totalmente gratuito. Nós vemos isso na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, quando ele diz, repetindo o texto que lemos anteriormente, dizendo: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna não é barganhada. Deus não olha para as nossas qualificações morais, elas não são suficientes para agradá-lo e para cumprir a sua justiça. Por isso ele graciosamente nos dá a vida eterna. O texto sagrado diz: ele nos deu a vida eterna. E Paulo vai nos mostrar isso de maneira muito mais profunda quando ele escreve a sua carta aos Efésios. No capítulo 2, versículo de número 1, Paulo começa o capítulo 2 dessa carta aos Efésios dizendo o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja que Paulo está dizendo o seguinte: Deus nos deu a vida porque nós não tínhamos a mínima condição de conquistá-la, de merecer, porque a nossa posição antes de Cristo era de mortos espirituais. Ele vos deu vida, estando vós mortos. O que Paulo está dizendo aqui é algo que nós podemos visualizar como Deus soprando vida sobre um cadáver espiritual. Paulo está dizendo que aqueles que vivem na prática do pecado estão mortos nos seus delitos e pecados, são defuntos espirituais, e que para viver necessitam que Deus graciosamente lhes conceda a vida. Ele vos deu vida, a vida é dada, é um presente, nós não podemos conquistá-lo. Deus quebra aqui, portanto, o nosso orgulho humano. Eu não sei se você percebeu na leitura que nós fizemos do texto anterior, alguns detalhes do texto de Lucas 18. Perceberam que o texto começa mostrando que um homem de posição, um homem qualificado, que não tinha certeza da vida eterna e que tinha essa inquietação de saber o que fazer. Quando Jesus pergunta se ele cumpria a lei, ele dizia que cumpria. O que Jesus queria mostrar com isso? Que cumprir a lei não é garantia de vida eterna, que ser um bom religioso não traz a segurança da vida eterna, a certeza da vida eterna. Depois Jesus questiona ele: por que você me chama bom? Que ele chegou dizendo: bom mestre. E a pergunta de Jesus é: por que você me chamou de bom? E Jesus diz: porque só há um que é bom, que é Deus. Com isso, Jesus não está dizendo que ele não é Deus. Que Jesus está dizendo o seguinte, que muita gente não presta atenção nesse detalhe, é que Jesus não poderia devolver o mesmo elogio para ele. Quando ele se aproxima de Jesus e ele se gaba de fazer tudo desde pequeno, o que ele queria que Jesus dissesse para ele: está tudo certo com você. Você já é um cumpridor da lei, você fez tudo certo, não tem nada mais a fazer. Mas Jesus fura o balão dele dizendo o seguinte: eu não posso dizer que você é bom. Sabe por quê? Porque de acordo com a cultura da época, quando a pessoa elogiava outro, bom mestre, ele tinha que devolver o elogio. Até na nossa cultura, quando alguém diz assim para você: tenha um bom dia, você diz o contrário? Que seu dia seja horrível. Em retribuição é assim que ele fala? Não. Se alguém lhe fizer um elogio, naturalmente você responde com um elogio. O que aquele rapaz queria? Que Jesus o elogiasse perante a sua comitiva. E Jesus não faz isso. Jesus diz: eu posso receber esse elogio, mas eu não posso fazer isso. Não vou fazer isso para você. Por quê? Jesus não estava dizendo para ele que ele precisava se render a Deus sem nenhuma intenção de comprar o favor divino. O que devo fazer? Essa sempre foi a busca do ser humano. Desde a queda, o homem tentou buscar a sua própria salvação, e ele não consegue. Então Paulo está dizendo o seguinte: você recebeu vida, você estando morto. Ou seja, morto nada pode fazer por si mesmo.
Morto não consegue nem decidir a cor da roupa que vai usar para ser enterrado. O morto não decide quem vai segurar as alças do caixão. O morto não reage. Por isso a vida é uma doação, um presente que Deus nos oferece. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, todos nós somos pecadores. No capítulo 3, versículo 23 de Romanos, Paulo diz: pois todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. Agora no capítulo 6, versículo 23, ele fala que o salário do pecado, e todos pecamos, é a morte. Ou seja, nós herdamos a morte. Escrevendo no capítulo 5 de Romanos, Paulo diz que por um só homem, que foi Adão, entrou a morte no mundo, e a morte atingiu todos os da raça humana. Mas Jesus veio para nos oferecer a vida que nós não podemos conquistar, na nossa condição de mortos espirituais. Por isso Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva gratuita. Acho interessante que Paulo faz uma redundância aqui. Todos nós sabemos que redundância é feio. Dizer a alguém saiu para fora não é necessário, entrou para dentro também não é necessário, subiu para cima, desceu para baixo, é feio. Mas Paulo faz uma redundância aqui. Ele diz que mais o dom gratuito. O que é dom? Aquilo que é dado. Aquilo que é dado é aquilo pelo qual nada se paga. E aquilo pelo qual nada se paga é gratuito. Então Paulo diz: mas o dom gratuito. Por que Paulo faz essa ênfase? Porque Paulo quer deixar bem claro que não há a mínima possibilidade de Deus aceitar qualquer que seja um ato humano, uma obra humana, como meio de salvação. A glória é toda dele, o poder é todo dele, a salvação é totalmente dele. Porque desde que o homem pecou, o homem sempre buscou alcançar a salvação pelos seus próprios métodos. Mas Deus sempre, desde o Antigo Testamento, mostrou que a salvação é um ato da sua graça. Então a vida eterna é um presente que Deus oferece gratuitamente para pessoas que estão mortas espirituais e nada podem fazer por si mesmo. O salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que se encontra em Cristo Jesus. Em João capítulo 10, versículo 28, o próprio Senhor Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Que maravilha, irmãos. Ele diz: eu dou a vocês a vida eterna, jamais perecerão. Eu gosto desse texto, porque jamais perecerão significa que não há a mínima chance daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, que receberam a vida eterna, de perecerem, de irem para outro lugar que não seja a vida com Deus na eternidade, habitar no céu com o Senhor. E ele garante mais a nossa segurança, dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que se tornam seguidores de Jesus, que se tornam suas ovelhas, recebem a vida eterna gratuitamente, são protegidos pelo Senhor, têm a sua salvação preservada e garantida até o dia final, e diz: jamais perecerão e ninguém pode tirar da minha mão. Ninguém, nem luta, nem tribulação, nem mesmo Satanás com seu poder, com seus anjos. Aqueles que receberam a salvação gratuita que Deus oferece em Cristo Jesus têm essa salvação garantida, preservada até o dia que Cristo voltar. Então a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que a resposta para a vida eterna está no próprio Deus. Ele promete, seu Filho Jesus é a fonte dessa vida, nele que encontramos, e essa vida nos é ofertada graciosamente por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Mas ainda a palavra de Deus nos mostra que você e eu precisamos saber como receber. Lembra da pergunta do jovem, desse homem? E ele pergunta: que devo fazer para ter a vida eterna, ou para receber a vida eterna? Ao mesmo tempo que a vida eterna é um presente que Deus nos oferece, nós sabemos muito bem que quando alguém nos oferta um presente, nos estende um presente, nós precisamos recebê-lo. E a gente precisa estender a mão para receber o presente. A pergunta agora é: qual é a mão que nós temos que estender para receber o presente da vida eterna, que Deus oferece gratuitamente a todos nós? Que mão precisamos estender? Então a palavra de Deus nos ensina como receber essa vida que Deus nos oferece gratuitamente.
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz como a gente recebe a vida eterna. Ele diz: porque pela graça sois salvos, ou de graça, gratuitamente sois salvos, mediante a fé. Então a salvação é pela graça, mediante a fé que nós depositamos em Jesus Cristo. E Paulo diz que esse conjunto, essa obra toda, graça e fé, ele diz: isto não vem de vocês, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória precisa ser de Deus, por isso é dada por Ele, é de graça que nós somos salvos, é mediante a fé. Então, como receber a vida eterna? Gratuitamente por meio da fé. A fé, portanto, é essa mão que se estende para receber o presente que Deus oferece, que é a vida eterna. E ainda, João capítulo 3, versículo 16, o próprio Jesus falando da sua missão, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, portanto, é uma expressão do amor de Deus. Graça e misericórdia são expressões práticas, visíveis, tangíveis do amor de Deus. Pela graça sois salvos. Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E aí João 17,3, Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o próprio Jesus está dizendo: a vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, a reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, e a reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador, a quem Deus enviou para nos salvar. Nós recebemos a vida eterna reconhecendo a Deus como o único Deus verdadeiro, reconhecendo Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Precisamos crer que Ele morreu, mas ressuscitou para nos salvar. E então essa confissão de Jesus como Senhor, esse reconhecimento de que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar, nos garante a salvação. E ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, para ser justificado, para ser perdoado, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como receber a vida eterna? De graça, por meio da fé na pessoa e na obra de Jesus, crendo que Ele nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para pagar pelo nosso pecado e nos dar uma nova vida na eternidade com Ele. E por fim, irmãos, a palavra de Deus também nos garante que uma vez que nós cremos em Jesus e recebemos, portanto, gratuitamente o presente da vida eterna, nós podemos ter certeza absoluta, plena, de que a vida eterna é uma garantia para cada um de nós até a volta de Jesus. A palavra de Deus nos garante a certeza da vida eterna. Ela nos dá a certeza da vida eterna. Não é só uma promessa, ela nos dá uma certeza. 1 João capítulo 5, versículo 13, João diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, os que credes em o nome do Filho de Deus. João está dizendo para mim e para você que a Escritura, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela foi escrita para nos garantir a vida eterna. Você vai encontrar essa garantia quando você lê a Escritura. Ele está dizendo: estas coisas, a palavra de Deus, o testemunho dele, eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é que terão, não, é que vocês têm essa certeza hoje. E quem é que tem essa certeza? Ele diz: vocês que creem no nome do Filho de Deus. Todos aqueles que creem que Jesus é o Salvador e por essa fé se entregaram totalmente a Jesus como Salvador das suas vidas, como Senhor das suas vidas, esses não precisam duvidar, esses têm
toda a certeza da vida eterna, porque foi para isso que a palavra de Deus nos foi entregue. O último texto desse ponto, João 6,47, palavra de Jesus. Olha o que ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Toda vez que você lê essas expressões como essa, em verdade, isso quer dizer que essa verdade, ela é uma verdade tão importante que precisa ser reafirmada, destacada, confirmada. Então esse em verdade é uma verdade confirmada, que ele está dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. É hoje, é agora. Você que já crê em Jesus, você que já se entregou a Jesus, você que já recebeu Jesus como seu Salvador, você pode viver tranquilo e se preparar para morrer em paz, sabendo que hoje você já tem a vida eterna. Você vai desfrutá-la por toda a eternidade quando o Senhor levar você. Mas você já é alguém que tem esse presente garantido para a sua vida hoje, a certeza da vida eterna. Então o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus como resposta à indagação daquele moço e como resposta à indagação de tanta gente que vive nesse mundo sem essa certeza, mas que precisa dela para morrer em paz? Que a vida eterna é uma promessa divina para cada um de nós, que a fonte dessa vida está no seu Filho Jesus Cristo, que essa vida não pode ser comprada, merecida ou conquistada, mas ela pode ser recebida gratuitamente, porque ela é um presente que Deus nos oferece. E que nós recebemos essa vida, a vida na eternidade, recebemos hoje, quando depositamos a nossa fé no sacrifício de Jesus. E Deus graciosamente nos concede essa vida. E aprendemos que essa vida pode ser experimentada hoje, com toda a certeza, com a segurança de que ela jamais será retirada de nós. Deus nos garante a vida eterna. E eu quero concluir, irmãos, com um texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8, para que você tenha uma visão clara. É um texto conhecido seu, mas é bom a gente ter essa visão clara. E para aqueles que porventura não conhecem esse texto, ter uma visão clara da vida na eternidade. Como é que será essa vida na eternidade? Como é que será viver na eternidade? Mas também para que você tenha uma visão clara da vida sem Deus na eternidade, da vida com Deus e da vida sem Deus. Então, como será a vida na eternidade para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que por meio de Jesus experimentaram um relacionamento vivo, novo, uma intimidade com o Senhor Deus? Veja como será a vida na eternidade. Apocalipse 21, a partir do versículo 1 diz assim: João, tendo a visão dada por Jesus, ele estava na ilha de Pátimos ali, exilado, e ele tem uma visão. Jesus o chama para ver realidades espirituais, para consolar a sua igreja sofredora, perseguida naquela época, inclusive para consolar o coração do próprio apóstolo. E aí João vê a visão e ele escreve a visão. E o que ele escreve? Ele diz: eu vi novo céu e nova terra, vi a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada ou vestida como noiva, adornada ou enfeitada para o seu esposo. A visão que ele tem da morada de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, eis a moradia de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com ele. Ele está dizendo, na vida, na eternidade, nós seremos o povo de Deus, habitaremos com Deus e Ele habitará conosco, nós estaremos com Ele para sempre. No verso 4 ele diz: e lhes enxugará. Olha como será a vida na eternidade. O que não vai ter lá mais na eternidade? Lágrimas. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A morte que tanto nos assombra hoje não existirá. E ele segue dizendo: também não haverá luto, porque se não tem morte, não tem luto. E ele segue dizendo: nem pranto, não há motivo para choro, para pranto, nem dor. Imagine viver no mundo uma vida sem dor. E ele segue dizendo: porque as primeiras coisas passaram. A primeira coisa são tudo isso que a gente está vivendo hoje: aflição, dor, morte, tristeza, choro, pranto, tudo isso passou.
João está tendo uma visão da nossa vida no futuro, onde nada disso que nos aflige hoje existirá. E no versículo 5 ele dizia: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor dizendo: pode escrever, são fiéis e verdadeiras, eu faço nova todas as coisas. Disse-me ainda, verso 6: tudo está feito, ou seja, toda a obra da redenção está concluída. Ele fez tudo o que tinha que ser feito para que a gente habitasse na eternidade com Ele. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele sacia a nossa sede. E ele conclui essa visão da realidade celestial para aqueles que estão salvos em Jesus, que se renderam a Jesus, que o receberam como Senhor e Salvador, dizendo: e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Essa será a nossa realidade no céu. Quem é o vencedor? Aquele que Deus fez perseverar até o final, a perseverança dos santos. É por isso que nós temos essa garantia. Então, queridos, essa é uma visão que a gente precisa ler constantemente para saber lidar com as dificuldades dessa vida. Às vezes nós sucumbimos às lutas desse mundo, sofremos mais do que devíamos. Se nós lêssemos esse texto, nós saberíamos que essa luta nessa vida, ela vai acabar, e depois a nossa vida será uma vida de eterna bem-aventurança, de eterna aventura com o nosso Deus. Mas há o final desse texto, o versículo 8, que é um alerta para aqueles que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, que ouvem o Evangelho, mas rejeitam o Filho de Deus. Para aqueles que se mantêm rebeldes ao Filho de Deus, o futuro não é animador. Verso 8, ele diz: quanto porém aos covardes. Quem são os covardes aqui? Não é quem toma pirulito da mão de criança. Covarde não é quem bate mulher. Os covardes aqui são aqueles que, por medo de perder a influência desse mundo, por medo de desagradar esse mundo, negam a fé. São aqueles que não mantêm um testemunho firme a respeito de Jesus nesse mundo. Diante das pressões desse mundo, não assumem um compromisso com Jesus. Covarde é aquele que não consegue assumir a fé em Jesus, aquele que nega a fé. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que mesmo ouvindo o Evangelho, continuam incrédulos com relação ao Filho de Deus. Quanto aos abomináveis, aqueles que têm um padrão de vida que Deus abomina. Quanto aos assassinos, aqueles que matam, e a gente mata não é só tirando a vida física de uma pessoa. Jesus diz que a gente mata quando a gente crava a língua nas costas dos outros, especialmente quando a gente ofende os nossos irmãos, quando a gente assassina a reputação. Quanto, porém, aos impuros, aqueles cuja mente é cheia de podridão, pessoas que não conseguem ver pureza em nada. Quanto aos feiticeiros, aí eu nem vou explicar o que significa isso, você não... A nossa realidade praticamente é outra, mas, irmãos, há muitas pessoas que você não sabe, talvez não saiba, mas hoje há um movimento de satanismo muito grande na internet. Muitos adolescentes e jovens se envolvendo com o satanismo. Temos uma moça que está frequentando a nossa igreja, a mãe está levando ela, uma adolescente, porque ela espera que a filha se integre com os nossos adolescentes. A menina estava envolvida com esse negócio de satanismo na internet. Está tendo um movimento grande, muito atrativo de satanismo. O Senhor está dizendo: quanto aos feiticeiros, quanto aos idólatras, aqueles que colocam qualquer coisa no lugar de Deus. O reverendo André, dando treinamento hoje pela manhã, disse que o Tim Keller, ontem, pregando, disse que o Tim Keller fala que o nosso coração é uma fábrica, de ídolos. João Calvino já dizia isso. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o Randy Pope diz que um ídolo é tudo aquilo que faz com que a gente veja a terra como um inferno, tudo aquilo que nos atormenta, que a gente coloca atenção demais. E há uma outra pessoa que diz, não sei se é o Tim Keller, que diz que também o ídolo é tudo aquilo que faz com que a vida na terra pareça um paraíso. Ou seja, tudo aquilo que nós amamos acima de Deus é um ídolo, e tudo aquilo que nos aflige
de forma que Deus não seja suficiente para nós, é um ídolo que toma conta do nosso coração. Então, quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o destino daqueles que, ouvindo sobre Jesus, recebendo o Evangelho, seja no testemunho, no compartilhar de irmãos ou de amigos, ou ouvindo a pregação, aqueles que leem a Bíblia e ainda assim rejeitam o Filho de Deus. Esse é o destino. Mas você que crê em Jesus pode viver a realidade da alegria celestial presente na sua vida hoje. E você que porventura ainda não entregou a sua vida para Jesus, pode mudar essa realidade hoje, confiando sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, o único e suficiente Salvador da sua vida, o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, dedicando a vida a Ele, para que Ele possa mudar e transformar a sua vida. Nós vamos orar, e eu gostaria de orar, primeiro para você que já é um crente em Jesus, para que Deus fortaleça a sua fé e a sua confiança nele. E se porventura há aqui entre nós alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas que nessa noite aprendeu sobre a vida na eternidade e deseja viver essa nova realidade, eu quero convidar você para orarmos juntos também. Vamos curvar nossas cabeças para estarmos orando. E eu gostaria, se tem alguém que está visitando, que porventura ainda não tinha entendido que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, mas que ficou claro para você e você gostaria de ter uma nova realidade de vida, entregar sua vida a Jesus. Se você quiser fazer isso, eu quero orar com você e você pode ficar em pé onde você está para a gente poder orar por você, tá bom? Vamos orar então. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor pela vida eterna que o Senhor nos concedeu por meio do Teu Filho Jesus. Obrigado a Deus porque nós podemos ter uma vida tranquila, apesar das lutas dessa terra, mas uma vida tranquila quanto à vida futura na eternidade, porque nós cremos em Jesus, e por meio da fé em Jesus o Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor nos assegura essa vida eterna, e o Senhor nos dá uma visão clara no texto que acabamos de ler sobre a vida na eternidade. Por isso, ó Deus, fortaleça a nossa confiança no Senhor, fortaleça o nosso ânimo diante das lutas que enfrentamos aqui, para que a gente sempre tenha em mente com clareza, essa visão da vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus, e que essa visão nos alegre e nos conforte. Também oramos por aqueles que estão vivendo nesse mundo sem esperança e que precisam dessa esperança da vida na eternidade e que necessitam de Jesus, para que essas pessoas reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim como nós recebam essa vida eterna de presente e seus corações sejam confortados, acalentados com a segurança, a certeza da vida eterna que o Senhor nos concede, o Senhor nos dá por meio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa cada um de nós, abençoa aqueles que ainda não receberam a Cristo, de forma que eles tenham seus corações transformados, regenerados pelo Espírito do Senhor, e se voltem para Jesus, o nosso único Salvador. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém.